É fato que o aço é um dos materiais mais importantes para o nosso tempo. Com ele, nós conseguimos tornar uma sociedade baseada em agricultura em uma industrializada e urbana. Com o aço, podemos fabricar o esqueleto de grandes construções, pontes, ferrovias e máquinas. Ele está presente até no seu cafezinho, desde o início do plantio até chegar no seu copo. Outro fato é que algumas peças vão precisar de uma resistência maior que outras, dependendo da sua aplicação. Antigamente, essas técnicas eram passadas de instrutor para aprendiz, os famosos ferreiros, ainda de forma artesanal, onde cada profissional tinha sua receita para fazer boas ferramentas, armas e outros objetos. Nesse vídeo, vou te mostrar como o carbono afeta a resistência de um aço e as etapas para torná-lo ainda mais forte. O aço é uma liga metálica que possui principalmente ferro e carbono em sua composição. Quando possui apenas esses dois elementos, denominamos de aço-carbono. É também o tipo de aço mais comum e geralmente o mais barato. Quando além de ferro e carbono, acrescentamos outros elementos, chamamos de aço-liga. Por exemplo, o material usado na fabricação das cadeiras de escola é um aço-carbono, e o material com que fabricamos talheres é conhecido como aço inox, que tem em sua composição aço, carbono, com a adição de cromo principalmente, e outros elementos de liga. Para esse vídeo, vamos focar somente nos aços carbono. Se coletarmos uma amostra polida o suficiente, podemos observar em microscópio a sua microestrutura. O aço é constituído de grãos, e entre esses grãos ficará concentrado os elementos de liga. A quantidade de carbono na composição do aço afeta diretamente a sua resistência. De forma geral, quanto maior o percentual de carbono, maior a sua dureza. De 0,008% de carbono até 2,11% é denominado na indústria como aço, e a partir disso até 6,67% chamamos de ferro fundido. Usando uma analogia, se você estiver atravessando uma trilha, você poderá atravessar facilmente se ela estiver vazia, mas se tiver várias pedras no caminho, se tornará um pouco mais difícil. Agora, imagine que essa trilha são os grãos do aço, você é uma trinca no material, e as pedras são os átomos de carbono, impedindo a trinca de avançar, e quanto mais pedras no caminho, mais difícil se torna. Outra forma de aumentar sua resistência é com o tratamento térmico, uma série de etapas que transformam um material relativamente fraco em um extremamente resistente. Para entender melhor como algumas propriedades se relacionam, vamos observar o diagrama ferro-carbono, onde no eixo horizontal temos o percentual de carbono e no vertical temos a temperatura. Este diagrama representa as transformações do aço com relação à sua temperatura. Do lado esquerdo inferior temos o ferro puro, que forma a microestrutura chamada ferrita. Conforme vamos olhando para o lado direito do gráfico, devido à quantidade de carbono, uma menor quantidade de ferrita é formada, dando lugar para a cementita. Observando então acima do eixo, temos as linhas que representam a temperatura e delimitam onde ocorrem mudanças na estrutura do metal, dessa vez chamada de austenita. Olhando ainda mais acima, temos as linhas que delimitam para o estado líquido do material. A partir dessa temperatura, podemos adicionar elementos de liga, como carbono, níquel, cromo, entre outros. A primeira etapa geralmente é o recozimento. Nessa parte, a ideia é aquecer a peça a uma temperatura ligeiramente elevada e deixar resfriar lentamente até a temperatura ambiente. Nesse processo, vamos obter uma matriz normalizada e livre de tensões residuais. É depois dessa etapa que deve ser dado o formato da peça, por meio de forjamento, usinagem ou outros processos, pois a peça terá baixa resistência e será mais fácil de trabalhar ela. Agora, como ficará a microestrutura do aço vai depender da quantidade de carbono presente. A partir de 0,8% de carbono, teremos uma microestrutura composta apenas por perlita. Abaixo disso, teremos um misto de perlita e ferrita, até que na outra ponta teremos apenas cementita. Podemos comparar as estruturas cristalinas desde o ferro puro até um aço com 0,8% de carbono, onde vemos que temos cada vez menos ferrita, até que obtemos uma estrutura composta apenas por perlita. Vamos escolher o aço AISI 1045 para usar como exemplo, que é um aço amplamente utilizado na indústria. Ele possui 0,45% de carbono. Precisamos elevar a temperatura da peça acima de 800 graus Celsius para entrar na zona de austenitização. Após a temperatura na peça se estabilizar, devemos então deixar resfriar lentamente para obter uma peça normalizada.
Nesta etapa, a ideia é um pouco diferente. Vamos elevar a peça à mesma temperatura de austenitização, mas agora é necessário resfriar rapidamente, geralmente em óleo, o que irá nos proporcionar uma matriz altamente dura, porém frágil. Podemos observar que sua microestrutura fica um pouco diferente, com a cementita mais dispersa, em forma de agulhas, chamado de martensita. Dessa forma, o material ficará extremamente duro, o que pode ser interessante em alguns casos, mas geralmente não tem grande aplicação. Isso porque pode romper de forma catastrófica com algum impacto relativamente alto devido a grandes tensões residuais internas geradas por esse processo, o que nos leva a complementar o tratamento da peça. Agora, para finalizar o processo, a ideia é elevar novamente a temperatura, mas dessa vez manter abaixo da temperatura de austenitização. Após a elevação, deve-se manter por um determinado tempo a peça dentro de um forno na temperatura escolhida, e em seguida retirar a peça. Nessa etapa, vamos conseguir eliminar boa parte das tensões residuais e assim obter uma matriz realmente resistente e com excelente dureza, a ponto de não partir fragilmente como no processo anterior, obtendo então a martensita revenida, com os grãos de cementita em formato esférico. Pode-se também realizar a têmpera somente em uma determinada parte da peça, preservando assim a tenacidade do restante do objeto, como em uma engrenagem, por exemplo. É muito comum na indústria fazer a têmpera somente nos seus dentes, enquanto que o miolo se mantém normalizado. Outros processos também podem ser explorados, como um resfriamento mais moderado, que irá gerar outros tipos de microestrutura no material, como por exemplo a bainita, que apresenta uma combinação mais balanceada entre dureza e ductilidade. A escolha da temperatura e do tempo de cada processo também irá impactar diretamente no resultado final. Para isso, ao longo dos anos foram realizados vários estudos com diferentes materiais. Caso você queira se aprofundar mais nos resultados dessa pesquisa, recomendo a leitura do livro Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução, de William D. Callister, pois é uma referência utilizada inclusive em universidades de engenharia. O estudo dos materiais ainda vai muito longe, e nos próximos vídeos iremos explorar como os elementos de liga afetam um material. Se você tem uma ideia de tema a ser explorado, deixe aqui nos comentários. Envie esse vídeo para aquele seu amigo que está estudando materiais e não se esquece de se inscrever no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um forte abraço e até mais.